Agora vamos à nossa aula de ciência. Pega o livro de ciência, abram na página 34. Hoje em ciência nós vamos estudar o uso do solo, mas vamos acompanhar a conversa de Urbano com o seu tio, certo? Vamos lá. Urbano fala: tio Luiz, o que ele está fazendo? Ele está preparando o solo para fazer o plantio, Urbano. Veja com bastante atenção, eles estão conversando e ao lado se encontra um senhor que está o quê? Com a enxada, né? Cavando a terra, preparando a terra para o plantio. E Urbano, muito curioso, e perguntou ao tio o que era que o rapaz estava fazendo. E o tio de Urbano falou para ele que ele estava preparando a terra para o plantio. Enquanto seu pai guardava as malas no carro, Urbano quis saber mais sobre a preparação do solo. Até então, ele achava que, para fazer um plantio, era preciso apenas colocar as sementes no solo e esperar. Só que não é por aí, né? Não é por aí. Primeiro, vocês têm que ver se realmente aquele solo, ele serve para o plantio, certo? Vocês têm que trabalhar naquele solo, né? Adubar bastante aquele solo, preparar aquele solo para ele poder receber a semente, certo? A primeira questão fala: você também pensa como Urbano? Lembre-se do que estudou na unidade anterior para responder. Vamos escutar o que o tio de Urbano falou. O solo precisa cuidados especiais para que a semente possa germinar e tornar-se uma planta saudável. Vou explicar a você. Na segunda questão: que cuidados são esses? Observa instrumentos utilizados pelo homem na abertura da unidade e discuta com seus colegas, certo? Vocês prestem atenção que tipo de instrumento o rapaz está usando, certo? Vamos para a página 35, o cultivo de plantas. O pai de Urbano juntou-se à conversa e explicou ao filho que existem duas maneiras de cultivar plantas: plantando suas mudas, ou suas sementes. As mudas são pedaços de planta, gente, que contém a raiz e são utilizadas para o plantio, certo? Ela já vem com a raiz e você vai lá e planta no solo. E mudas isso nós chamamos de mudas. E a semente são aqueles carocinhos, por exemplo, semente do milho, a semente de qualquer outro tipo de verdura, certo? Visualize com atenção a preparação de uma muda. Se encontra na página 35, certo? Quando as sementes são plantadas, temos outro processo, o de reprodução das plantas. Nesse caso, as sementes são o resultado do cruzamento entre a planta. Como você já estudou anteriormente, germinação de semente até a formação de uma planta. Visualize com bastante atenção. Eu peço a vocês que ao ler, vocês visualizem as imagens com bastante atenção, bastante cuidado, certo? Vamos à página 36. Aí na página 36, existem duas imagens: semente de milho e a semente de feijão. Essas sementes, além de servirem para a reprodução das plantas, elas também servem como alimentos, não é isso? Aos seres vivos. Na terceira questão, você conhece algum outro tipo de semente que os seres humanos costumam comer? Em caso afirmativo, dê exemplos. Fale, escreva que tipo de sementes são essas que servem como alimento para os seres humanos. Vamos ouvir o que o Urbano falou para o tio. Eu aprendi que alguns solos retêm mais água do que outros.
Mas por que o plantio depende do tipo de semente? Na quarta questão, o que responderia Urbano? Discuta com os colegas e o professor. Discute com o papai e com a mamãe sobre isso, chama ele e comecem a conversar, falar. Vai lá no nosso capítulo, no início do nosso capítulo, ao qual nós estudamos sobre o solo, e faz essa discussão junto com seus pais. Para ajudar o Urbano a entender, o tio Luiz mostrou-lhe duas fotos, uma de cacto e outra de uma plantação de alface. Veja com bastante atenção aí na página 36, a imagem do cacto e a imagem do alface. Vamos à página 37. Na página 37, o cacto e o alface são plantas diferentes, originadas de sementes diferentes e com necessidades diferentes. O cacto, por exemplo, pode viver em ambiente de fortes estiagens. Ele vive mais nesses lugares mais secos, porque possui uma grande reserva de água em seu interior. Já o alface, ele necessita de muita água para crescer, né? Ele precisa de um local mais arejado, né? Mais ventilados, com mais águas. Ele precisa para poder florescer. As plantas, assim como suas sementes, não podem ser plantadas em qualquer tipo de lugar. Por exemplo, se uma palmeira fosse plantada em um deserto, ela não teria a quantidade de água suficiente. Ela morreria, proveniente das chuvas, para sobreviver, não é isso? Na quinta questão, associe o tipo de planta à paisagem que representa o clima adequado ao seu cultivo ligando. Você vai ligar, por exemplo, aqui nós temos a avenca, né? Aonde ela pode ser cultivada, aonde ela pode ser plantada. E aqui nós temos o cacto. A conversa do Urbano, ele fala: entendi, as sementes só podem ser semeadas em um local em que o clima seja favorável, certo? O pai dele responde: isso mesmo, filho. É por isso que o cultivo das plantas depende do tipo de solo. Vamos à fala do tio. Antes de vocês irem embora, vou explicar, por meio de um experimento, os cuidados que precisamos ter com o solo para o plantio. Esse experimento, na próxima aula, a tia vai fazer junto com vocês, certo? A tia vai parando por aqui a nossa aula. Aguardo vocês na nossa próxima aula, que é amanhã. Beijo!